A praça está carregada de simbolismo. Eu quis que as pessoas, ao frequentar o local, tivessem um porquê de estar ali e curtissem a área e trazer uma energia boa, né, para quem estiver lá. E basicamente essa praça ela nasceu aqui, né, com o obelisco, que foi uma homenagem aos emancipadores. E eu vejo que os emancipadores tiveram essa percepção do nosso subsolo ser rico, né? E com isso, esse piso todo em mármore, que foi recoberto a praça, ele é da primeira pedreira de Barroso, em que era explorado o calcário. E quando chegou na chamada Pedra Branca, né, o pessoal falou, chegou na Pedra Branca não tem mais valor. Só que na verdade a Pedra Branca já era um mármore e ninguém tinha percebido isso. Mas, né, o Célio Reis até percebeu e explorou isso daí, e hoje ele é considerado um mármore de altíssima qualidade comparado aos mármores italianos. E eu quis então colocá-los para referenciar os emancipadores, que com certeza eles tiveram essa visão de que nós tínhamos condição de se manter como cidade através do nosso subsolo, né? Porque o mármore, ele é a metamorfização do calcário, e o calcário é uma rocha marinha, sedimento marinho. Então quer dizer, um dia isso aqui tudo foi mar, né? Então com essa metamorfização, com pressão e temperatura, acabou se transformando em mármore. E com isso, então, né, nós temos hoje um mármore de altíssima qualidade que está no piso da praça, né? E essa praça também, quando eu era criança, por exemplo, eu conheci ela como Belisca, né, o Jardim do Belisca, que até então era porque era escura e os namorados iam lá para dar um belisca, mas na verdade era uma forma popular de falar obelisco, né? E aí eu quis então homenagear esses namorados que passaram por lá e que vão passar ainda, né? Que vão criar uma história através dessa praça, com certeza. Eu homenageei aqui com duas namoradeiras, né? Duas namoradeiras logo na entrada para homenagear o Belisca, né? O Jardim do Belisca. Para o projeto em si, eu dei início como Lúcio Costa. Lúcio Costa projetou Brasília e quando ele foi começar o projeto, ele usou de uma cruz. Ele usou um gesto simples, ele cruzou duas linhas como se marcando um lugar, um território. É o que eu fiz. Então no eixo da praça, eu peguei o eixo, cruzei duas linhas e criei uma cruz, né? E no coração dessa cruz eu posicionei o monumento ao Padre Luiz, né? Porque o monumento originalmente era nessa posição. Eu desci ao nível dos homens, né? Para as pessoas terem acesso à estátua, e então posicionei aqui no meio. Para homenageá-lo, eu criei um portal. Nesse portal eu aproveitei a placa do monumento antigo que falava que no concreto uma trajetória de vida. Então no concreto foi estampado artesanalmente os feitos dele, né? Algumas coisas que ele contribuiu para Barroso, como por exemplo a Matriz Santana, a Matriz de Nossa Senhora de Fátima, Instituto Nossa Senhora do Carmo, está gravado lá em placas de cimento e posicionadas no portal, emoldurando a figura dele, emoldurando a pessoa dele. A praça basicamente ela tem dois níveis, um nível mais baixo e um nível mais alto. Para ter acesso a esse nível mais alto, eu coloquei 3 patamares em que representam a infância, a juventude e a idade mais avançada, em que contribui para o compartilhamento de conhecimento, dando acesso a uma área de convivência. A área de convivência, então, tem a forma de um círculo e um ponto no meio, que isso aí, tradicionalmente, em algumas culturas, representa a Deus, representa os nossos limites morais, até onde a gente pode ir, uma representação. Nesse centro eu posicionei uma quaresmeira, que no momento ela está ainda em formação, mas ela vai ficar em dia frondosa, conforme está ilustrado aqui no 3D, vai ficar frondosa. E o interessante da quaresmeira é que ela floresce no período que antecede a quaresma, e as folhas dela é da tonalidade roxa, conforme a Igreja Católica cobre os santos, conforme a manta de Jesus, né? Posicionei 7 bancos no entorno. Por que 7? 7 é um número mágico, né? Um número cabalístico, em que representa a harmonia. E mais nada conveniente a uma área de convivência do que a harmonia, né? Ao acesso lateral, nós temos acesso à área do parquinho, que é voltado para a família. Daí eu fiz uma representação, uma simbologia aqui da tríade familiar, né? Pai, mãe, filho, ou hoje em dia, né? Pai e filho, pai, mãe, enfim.
E ele tem a forma dos braços de aconchego de uma mãe, em que recebe, né, e dá o aconchego. Nós avançamos os bancos um pouco mais para frente, inclusive a pedido das mães, para limitar aqui, né, para as crianças ficarem mais na área central. A palmeira principal, ela está voltada para norte, tá? Porque é a família que nos norteia, né? A família que encaminha a nossa vida. Então tem essa representatividade. Em cada entrada eu posicionei 2 ciprestes, que forma aqui a entrada como se fosse o portal de um local sagrado, o local de uma casa até, para as pessoas adentrarem e se sentirem bem nesse local. Por sugestão do Anderson, inclusive, ele pediu uma cápsula do tempo nesse jardim. Então eu fiz um projeto da cápsula do tempo, posicionado aqui logo aos pés do obelisco, que vocês vão ver lá, ele está logo aos pés do obelisco. E como o obelisco é um monumento egípcio, né, tem a tradição egípcia, eu também fiz como se fosse uma pedra cúbica, em que nós temos aqui meio metro para cima e meio metro para baixo da terra, ao nível do solo. E coroei com uma pirâmide. Essa pirâmide, ela dá a impressão como se flutuasse, como se tomasse conta daquele local, né? E a forma dessa tampa é uma forma piramidal, ela tem mais de 120 quilos, e a forma dela, as dimensões dela, são as mesmas proporções da pirâmide de Miquerinos, que faz parte do complexo de Gizé, né? Também na cultura egípcia. Porque no próprio portal do padre, também essa representatividade da gravação no concreto, vem também de uma cultura egípcia, que eles gravavam nos portais das tumbas, onde eram depositados, né, os corpos das pessoas, tinham aqui a história do que eles fizeram, né, uma história da vida deles. Então, está tudo remetendo muito a essa cultura. Uma outra sugestão do Anderson também, porque ele lembrou bem que toda a praça nossa, ela tinha um espelho d'água. Então ele falou, Welber, não podia ser diferente nessa. E nós tivemos algumas dificuldades iniciais, a ideia inicial, tecnicamente, não conseguimos, mas através de uma sugestão dele, conseguimos então inserir aqui, logo na entrada, indo acesso à área de convivência, uma fonte lúdica, em que ela vai ser uma fonte com jatos de água, você vai poder passar por baixo, as crianças vão curtir muito ali, né? E vai remeter muito aos períodos do ano, né? Setembro amarelo, né? Outubro rosa, então isso aqui vai sempre estar ali lembrando isso daí. E uma curiosidade, Bruno, isso aí não fui eu, né? Sobre a estátua do padre Luiz, né? Ela tem mais de 30 anos. E o que acontece? Mais uma vez, na cultura egípcia, eles tinham a tradição também de representar os deuses e faraós com a perna esquerda à frente, como se estivesse iniciando uma jornada para ter sorte, porque diferente do que é hoje, né, do pé direito, eles tinham que o pé esquerdo é que dava sorte, para você começar uma nova jornada, uma nova caminhada. E o lado esquerdo representa a espiritualidade. E se vocês observarem a estátua do Padre Luiz, ele tem o pé levemente esquerdo à frente, como se estivesse começando uma caminhada, e com a mão direita sobre o coração. Ele poderia estar orando, poderia estar de qualquer forma, mas no entanto ele tem o pé esquerdo à frente e a mão direita no coração. Então eu acredito que isso não é coincidência, eu acho que isso é uma tremenda, quem fez muito consciente disso. E uma outra curiosidade, enquanto estava nessa reforma da praça, que foi em tempo recorde, não podia ter erro, 4 meses, foi muito corrido, o que foi feito tinha que ficar, não podia ser refeito. Uma amiga fez uma viagem ao Egito e trouxe para mim, eu pedi para ela, 2 pedras calcárias. E essas pedras aqui são pedras calcárias, brancas. Essa aqui é da primeira pirâmide do Egito, a pirâmide de Saqqara, e essa da pirâmide de Kelps. Ela tirou da própria pirâmide. Então eu tenho aqui o maior prazer, né? Um souvenir do Egito, das 2 pirâmides. E muita coincidência por estarmos lidando com muitas referências daquela cultura também.
A minha esposa brincava que é o seguinte, toda vez que eu ia na praça, ela falava, e a sua criança vai nascer, sua criança vai nascer, e eu brinco o seguinte, eu acho que ela teria que ser uma criança de todo barrosense, né? Nós deveríamos cuidar, não só dela, mas de todas as praças, de todo o bem público, como se fossem nossas crianças, né? Porque aquilo ali, ela é o que a gente chama de memória afetiva. Essa praça ela vai fazer parte da vida de muita gente, de muita criança, né? Que vai ter histórias ali, como eu brinquei da questão do belisca dos namorados, vão ter histórias de relaxamento, às vezes está com a cabeça cheia, eu vou lá. Então, vamos cuidar bem, né? Vamos cuidar, então é tudo nosso mesmo, tá ali, deixar para o próximo, deixar para os filhos e netos, enfim, vamos cuidar como se fossem nossos filhos.